Não fiquei de exibir o vídeo, mas eu tenho as fotos aqui entregando as cartilhas. Eu acho que beleza. Beleza, tá ótimo. Tá bom? Temos a Brenda também, que é professora. Olá, Brenda, seja bem-vinda. Nosso conterrâneo aí, o Giovanni Lemos, né? Esse é cabrabão de primeira qualidade também. Esse daí é desenrolado também, viu? Esse daí é cabrabão também. Olá, professora Brenda, seja bem-vinda. Temos a Vanessa, né? Ouvindo a gente lá do Peru. Que legal. A Vanessa do IQ, não? Agora ela está no Peru novamente. Ok. Acabou de entrar um dos representantes do centro acadêmico da UVA. Bacana. O Matheus Dias aí. Bem-vindo, Matheus. Professor Edmilson, né? Acabou de entrar. Esse é fera também. A Maria Gleice também está com a gente. Bem, eu acredito que a gente já possa iniciar, né? É porque aqui, vez por outra, eu paro porque eu tenho que aceitar que as pessoas estão entrando. Professor Paulo Henrique? Olá, Josué. Podemos começar? Podemos. Maravilha. Acredito que será bom a gente iniciar com a diretora, né, da nossa escola, diretora Maria Sandra, e seguido pelo professor Marcos Paulo, professor PH, e finalmente eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje. Pode ser nessa sequência? Seu microfone, professora. Oi, gente, boa tarde, eu sou Sandra, diretora do Colégio CSTI Maria de Lourdes de Vasconcelos, Aracatiaçu, a terra abençoada, né, doutor Josué, todos vocês, e aí eu tô vendo todo mundo bem animado, que bom. Essa live hoje eu quero agradecer, é uma iniciativa super importante, né, do colégio, não só do colégio, mas eu entendo que é da comunidade, né, uma pessoa tão ilustre como o Delmácio aí, doutor. Muito obrigado. E aí vai falar de um assunto super bacana, que os meninos gostam demais, um assunto, assim, muito moderno, né, contemporâneo, que vai trazer aí um novo modelo de ensino, de aprendizagem, de mudança comportamental, social também. E aí eu quero agradecer tanto a presença do Dr. Delmácio, como do Dr. Josué, em especial, do Marcos Paulo, professor Marcos Paulo, do professor Paulo Henrique, que, né, contribuíram com essa organização, com esse momento, e agradecer toda a equipe do Maria de Lourdes, toda a equipe escolar que está aqui presente, os professores, os funcionários, todos convidados, e não somente, né, o colégio, a comunidade em si também foi toda convidada a participar desse momento, e agradecer e dizer que nós estamos aqui para contribuir, que o Maria de Lourdes puder estar ajudando a vocês de alguma forma. Eu sei que quando o doutor José vai para lá, né, ele fica o tempo todo, não para de receber convite, né? Convite para todo lado. Então, quando de repente ele está lá na escola, né? Uma surpresa, eu fico muito feliz, porque ele é referência para os meninos também, e a gente gosta muito de ouvir as conversas, a vida dele, a história de vida dele, que é maravilhosa, que é um vencedor. E aí a gente fica muito feliz de ele está aqui com a gente, contribuindo com esse momento de organização. Então, muito obrigada a toda a comunidade do Aracatiaçu, muito feliz de estar aqui participando, muito feliz, Delmácio, com a sua energia positiva. Eu que agradeço, Sandra. Muito bom, já estou me sentindo muito tranquila e muito satisfeita com esse momento. Obrigada. Será um grande prazer. Obrigada. Eu que Passo agradeço. a palavra para o Josué. Marcos Paulo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Dizer que é uma satisfação muito grande poder participar desse momento. Agradecer de primeira mão
ao doutor Delmassa, ao doutor, né, Josué, por estar proporcionando isso, ao Paulo Henrique, né, ao PH, certo? Que não é doutor de título, mas, né, em termos de conhecimento, né, também é muito vasto. Ele vai chegar lá também, a gente torce por isso. É isso aí. E dizer que é um momento, né, ímpar, né, na vida dos nossos alunos, na vida da nossa comunidade, a podendo tratar sobre um assunto, né, que é de uma relevância muito importante, né? Na verdade, é uma área muito promissora, né, para várias esferas aí, tanto para a questão da engenharia, né, da tecnologia, da medicina, certo? Então, é só externar aqui a minha satisfação e a minha alegria de poder participar. Era isso. Muito obrigado, professor Marcos Paulo, pelas palavras. Realmente você tem toda a razão em tudo que falou. Professor Paulo Henrique. Olá, né? Olá, Josué. Olá, doutor Delmácio. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Esse é um momento muito importante, né, para a nossa escola, para a nossa comunidade. Então, primeiramente, queria agradecer a participação de vocês, o doutor Delmácio, o doutor Josué, a nossa querida diretora Sandra, sempre preocupada com a educação dos nossos alunos, principalmente agora, nesse período de pandemia, né? Ao meu colega Marcos Paulo, que a gente está desenvolvendo um trabalho lá na nossa escola, né? E é isso, a gente está trazendo esse momento para os nossos alunos, para eles virem a conhecer o que é a nanotecnologia, que é uma área nova na ciência, que vai despertar nos alunos um certo interesse, né? É bem interessante, que um dos caminhos que o nosso querido doutor Josué também trilhou, né? Então é importante demais os nossos alunos conhecer como é que é essa área, as suas promessas, certo? Então é importante, gostaria que os alunos participassem, colocassem comentários aí no Facebook, perguntas, que na medida do possível o doutor Delmácio e o Josué irão responder, esclarecer, eles que têm toda né, o domínio dessa área. Né? Só agradecendo mesmo a oportunidade e muito obrigado por ter aceito o convite, né, da nossa Prazer escola. meu. Muito obrigado. Prazer todo meu. O microfone, Josué. Opa, obrigado, Paulo Henrique, por falar. Desde já gostaria de agradecer a nossa diretora e professora Sandra, né, por ter nos deixado fazer essa live, né, para tentar ensinar aí os nossos alunos um pouquinho desse ramo da nanotecnologia. De modo geral, gostaria de agradecer a diretora por abrir nessas portas virtuais nesse momento para a apresentação do professor Delmácio. Então, quero agradecer a toda a escola em nome da nossa diretora. Agradecer aos professores aqui presentes, amigos, né, que estão prestigiando esse trabalho, em nome dos professores de ciência da Escola Maria de Lourdes, o professor PH, Paulo Henrique Dias, e em nome também do nosso professor, querido professor Marcos Paulo, né, que desenvolve um trabalho espetacular frente à nossa escola. Agradecer aos amigos que estão aqui, vez por outra, entrando, e por isso que eu me perco aqui um pouquinho, mas agradecer a todos os ouvintes, em nome da minha mãe, possivelmente está ouvindo essa palestra, minha mãe Eliane Martins Gonçalves, obrigado a todos. Quero também agradecer a presença de pessoas de fora, né, do país mesmo, a nossa amiga Vanessa, que está aqui prestigiando essa apresentação, ela é do Peru, assim como o professor de engenharia, professor José, da Universidade de Engenharia do Peru, que está ouvindo. Muitas graças, né, professor? Então, agradeço a ele também. E gostaria de fazer uma breve apresentação do currículo do professor Delmácio, é um currículo gigantesco, no entanto, vou tentar resumir um pouquinho dessa história. Só um minutinho enquanto compartilho aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, vai aparecer agora.
Pois o professor Delmárcio, ele é licenciado e bacharel em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e doutor em Química pela Universidade de São Paulo, a USP. E o professor Delmárcio, ele ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jabuti em 2017, na categoria Engenharia e Tecnologias, como autor, né, deste livro de nanotecnologia experimental, Prêmio Jabuti, é um dos maiores prêmios na área de literatura, né? E atualmente ele é professor e pesquisador na Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuando na área de Química, com ênfase na educação e pesquisa em nanotecnologia, e é coordenador do projeto Nanotecnologia nas Escolas, né, junto ao CNPq. Além disso, como está mostrado aí a foto do professor Delmárcio recebendo esse prêmio, o Prêmio Jabuti, né, tá, algumas fotos. Então, essa é uma honra ter em Aracatiaçu uma apresentação de um professor tão renomado na área de nanotecnologia. E ele é idealizador e coordenador da plataforma Ensinando, né, a qual eu já solicito a vocês que estão ouvindo a entrar no YouTube, no Instagram, no Facebook da plataforma Ensinando e se inscrever lá, onde ele desenvolve conteúdos educativos para o ensino e divulgação científica, né, na área de nanotecnologia e diversas outras áreas. Ele também é autor de diversos artigos científicos, além desse livro que eu acabei de falar, e dessa cartilha que ele vai mostrar a vocês, que inclusive foram distribuídas aí na escola Israel Leocádio Vasconcelos. Aqui também nós temos a professora Zilda recebendo 3 exemplares, né? Foram poucos exemplares, no entanto, ele vai explicar de forma resumida como vocês podem ter acesso a esse material. Aqui também foi entregue à escola Coronel Francisco Aguiar, como vocês podem ver nessa imagem. E todas essas cartilhas, elas foram assinadas, né, pelo professor Delmárcio e professor Henrique Thoma, que é um dos cientistas brasileiros mais renomados aqui nessa área de nanotecnologia. Então, é através dessas palavras que eu gostaria de agradecer ao professor Delmárcio por aceitar este convite, e já passo a palavra para ele. Antes disso, gostaria também de pedir aos ouvintes que se inscrevessem aí no canal de Aracatiaçu para o Mundo. Nessa live está sendo gravada, e logo mais, ao término, a gente vai inserir essa apresentação também neste canal no YouTube, de Aracatiaçu para o Mundo. Então, passo a palavra ao meu amigo e professor Delmárcio, que irá ministrar essa palestra denominada Nanotecnologia para Todos. Muito obrigado, Josué, muito obrigado, meu amigo Josué, né? Muito mais do que um companheiro de longa data, nós já temos uma amizade muito sólida. Quero aqui cumprimentar a todos que estão presentes, a todos vocês que estão aí em Aracatiaçu, que estão aí no Nordeste, que estão em São Paulo, que estão em algum outro lugar. Para mim, é uma alegria imensa, um prazer imenso poder ter uma segunda ação e uma segunda interação com todo esse povo lindo de Aracatiaçu, que na primeira vez nós fizemos a doação das cartilhas e o Josué levou, e foi um momento muito bacana ver as imagens de entrega dessas cartilhas. É um material que é para ficar aí junto com os professores e com as escolas, para que os estudantes possam ter acesso. Eu estou muito feliz, muito honrado pelo convite, desde umas 2 semanas atrás, quando nós estávamos idealizando essa ação, eu já vim com meu coração cheio de vontade de encontrar com todos vocês, porque, para mim, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, compartilhar o meu tempo, mas estar diante de pessoas que estão tão distantes de mim, mas, ao mesmo tempo, agora tão próximo. Então, eu agradeço aqui imensamente ao professor Paulo Henrique, ao professor Marcos, à diretora Sandra, muito obrigado, Josué, aos professores e a todos os participantes que estão aqui. Eu montei uma apresentação e quero hoje falar o tema da nossa palestra será nanotecnologia, sem dúvida, mas quero aproveitar um pouco desse... Vê se apareceu aí para vocês direitinho. Apareceu, Delmárcio. Show, muito bom.
Então, eu montei essa apresentação para falar de nanotecnologia, vou ainda passar por exemplificar algumas coisas que meu amigo Josué, doutor Josué, disse. Eu quero que vocês estejam muito à vontade para interagir, para perguntar, não tenham vergonha, podem interromper, pode mandar no chat, o Josué vai se comunicando aí, vai se encarregando se surgir alguma pergunta. Então, mais uma vez, é um prazer iniciar essa live com todos vocês. Quero mandar aqui um abraço saudoso para toda a família do Josué, para todo o povo de Aracatiaçu, né? Para os irmãos do Josué, para o pai, para a mãe deles, que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas a gente tem uma alegria muito grande de enxergar esses exemplos que nascem, principalmente a partir do estudo, mas com muita honestidade, com muita humildade, com muita educação. Então, é um prazer imenso poder falar de alguém que nasceu do interior para alguém que está no interior. Então, vamos aqui compartilhar um momento muito bonito, muito bacana. Bom, como já me apresentaram, e por eu sou apenas o professor Delmárcio, ter feito o doutorado foi uma bênção muito grande no próprio encaminhamento que Deus deu à minha vida. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês, mas é um orgulho imenso, uma satisfação imensa, assim como quando nós podemos retribuir para a nossa própria família todo o esforço que eles tiveram com a nossa educação. Então, eu me mudei para São Paulo em 2010, já sou um mineiro e radicado em São Paulo já há 10 anos, e vim para cá, e logo depois conheci o Josué, que também veio fazer o doutorado junto comigo no mesmo tempo aqui na USP. Atualmente, eu sou professor contratado na USP desde 2017, estou aí no finalzinho do meu período de 3 anos lá junto com a USP, e desde o ano passado, em 2019, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma universidade particular de São Paulo, uma instituição onde eu estou muito feliz em iniciando uma nova fase já aí com esse 1 ano e meio. Como eu disse que a conversa aqui ela é bastante intimista, eu quis marcar aí no mapa a minha origem, né? Eu sou nascido e criado num distrito, assim como o Aracatiaçu é distrito de Sobral, eu também sou nascido e criado no distrito de Roça Grande. Roça Grande é um vilarejo que pertence ao município de São João Nepomuceno, que é um município que está atualmente hoje com uns 30 mil, 25 mil, 30 mil habitantes, mas Roça Grande tem bem menos do que isso, uma população que não deve passar aí de 1.000 a 2.000 pessoas. Lá eu fui criado até os meus 18 anos de idade, e para vocês se localizarem um pouquinho, fica na região da Zona da Mata Mineira, que fica próximo de Juiz de Fora, já bem pertinho ali da divisa com o Rio de Janeiro, de Três Rios, que já pertence ao estado do Rio de Janeiro, sou lá de onde eu vim. E também tive, por isso que eu e Josué nos identificamos muito desde o início de quando nós nos conhecemos, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, mas fui menino solto, fui menino de pé no chão, fui menino de estourar a cabeça do dedão do pé, é a melhor coisa do mundo que existe, de ficar aí com um estilingue pendurado no pescoço, criado também de maneira muito simples. Minha família tinha criação de porcos, tinha criação com algumas vacas lá para leite. Eu gosto muito de trazer essa memória. Eu olho para esse jovem sentado nessa gangorra aí e fico pensando quanto tempo já se passou, e poder estar hoje numa live compartilhando um pouquinho das minhas experiências, porque não também um pouco da minha história. Eu acho que a gente, quando olha para trás e principalmente respeita a origem de onde nós viemos e temos muito orgulho da nossa origem, o mundo é o limite. Então, o que você vai conquistar, o que você vai fazer, depende exclusivamente do seu esforço, do seu tempo, da sua dedicação. Então, eu tenho muito orgulho da minha origem, assim como também já ouvi várias vezes meu amigo Josué, falando com bastante orgulho desse distrito de Aracatiaçu. Eu comecei a me envolver particularmente com a nanotecnologia quando eu me mudei para São Paulo. Então, da mesma forma que aí do outro lado possa ter um monte de pessoas dizendo: nossa, eu não faço a mínima ideia do que é isso, eu também não tinha a mínima ideia do que era nanotecnologia quando eu vim para São Paulo, para a USP, para fazer o doutorado. O professor Toma, meu mestre, ele propôs a tese nessa área, e a partir disso um mundo novo se abriu, e aí os desafios diante do novo não podem ser maior do que a sua força de vontade para ir superando os obstáculos. Então eu encontrei com a nanociência, e a minha história, já me perguntaram isso algumas vezes,
quando que tudo começou a você ir para as escolas e fazer essas intervenções. Eu gosto de datar o início de 2012, quando o professor Tom me passava algumas primeiras responsabilidades para eu assumir umas visitas de aluno ao Instituto de Química ou para ir numa escola no lugar do professor Tom, que era muito mais ocupado, tinha uma agenda muito mais complexa, e ele então me cedia essas oportunidades de eu ir representá-lo. E assim comecei a desenvolver um pouco as minhas experiências de transmitir um tema tão novo, mas de uma linguagem acessível e didática, é o que eu vou mostrar para vocês. Atualmente, começamos lá em 2017, oficialmente com esse nome, né, um projeto ensinando. Atualmente, nós estamos já com uma estrutura um pouco maior, nos ousamos a chamá-lo isso de uma plataforma ensinando, porque, afinal, tudo que é feito aqui dentro é para conteúdo gratuito, acessível para as pessoas, para a gente poder fazer divulgação científica, para a gente poder também inspirar novos estudantes a conhecerem temas tão atuais, tão contemporâneos e tão relevantes. Então, o que nós procuramos sempre fazer é uma adaptação do conteúdo para que aquela linguagem científica muito carregada não seja trazida ao todo instante dentro da sala de aula. Então, fazemos isso com uma transposição didática, modificando o jeito de falar, o jeito de explicar. Hoje, a minha apresentação vai ter um pouquinho disso, que é falar para vocês uma linguagem propriamente escolar. Como eu havia mencionado, a história começa oficialmente em 2017, 2012, com as participações pontuais de divulgação, mas quando eu fui para o Colégio Santa Cruz, é uma escola particular aqui de São Paulo, que me convidou para fazer uma disciplina eletiva de nanotecnologia. Ali foi um grande divisor de águas para mim, ali tudo se transformou, porque eu tinha que dar aula toda semana, então, afinal de contas, eu tinha que, a cada semana, criando uma ideia de como explicar isso para os alunos. Aconteceu em 2018, também aconteceu em 2019, e terminou agora, recentemente, o 4º ano consecutivo, obviamente, por conta da pandemia, nós encerramos a disciplina, começamos ela no presencial, em março ela veio para o virtual, e fomos até agora, início de junho, final de junho, com essa disciplina de nanotecnologia. E daí para frente, muitas coisas muitas novas oportunidades foram surgindo e muitas coisas foram feitas. Então, um pouco da memória de diversas intervenções, todas essas 4 imagens, nós estamos diante de instituições públicas de ensino. Às vezes, a gente costuma mostrar foto de fazer essas intervenções em escolas particulares, mas é porque as escolas particulares lá atrás já vieram no processo de adaptação do novo ensino médio, que eu vou mostrar daqui a pouquinho na minha apresentação, mas é muito mais fácil, sem dúvida nenhuma, quando você ganha uma oportunidade dentro de um local onde tem uma infraestrutura. Mas eu nunca deixei de sempre pensar de que maneira isso pode entrar no ensino público. Afinal de contas, é lá o nosso alvo maior, é o nosso público, onde nós queremos entregar boa parte dos conteúdos. Por quê? Porque quando a gente faz e se preocupa com a melhoria da qualidade do ensino, a gente está ajudando em diferentes níveis algo que é para o futuro do Brasil. Então, se você consegue fazer um pouco, é o que eu já disse isso para o Josué, a criação de um canal, o desenvolvimento junto, né, com o apoio dos professores e também da diretora Sandra, quando você faz essas ações de bater um papo com as pessoas, você também quer fazer com que isso seja inspiração, porque, afinal de contas, todos podem fazer aquilo que desejam fazer, mesmo que pareça impossível. Mas tem aquela frase, pensando que era impossível, foi lá e fez. Ou seja, só depois que você tiver a coragem de ir fazer, você vai descobrir que aquilo não era impossível, porque, afinal de contas, você alcançou o seu resultado. Então, nós temos aqui escolas públicas, as escolas técnicas, chamadas ETECs, daqui de São Paulo. Aqui embaixo, uma visita de 2 escolas públicas da Zona Leste de São Paulo, no Instituto de Química da USP, aqui também na ETEC Getúlio Vargas, fica no bairro do Ipiranga. Algumas outras memórias dessas intervenções, em alguns momentos em contatos com professores, alunos de graduação. Atualmente, hoje, esse projeto... Então, estou só fazendo uma apresentação para daqui a pouco eu chegar ali, porque, afinal de contas, o projeto ensinando, tanto sobre o ponto de vista da gente, de todos vocês que estão aí, para a gente se manter próximos e conectados nas redes sociais, os conteúdos que nós
estamos produzindo serão divulgados nas nossas mídias sociais, e atualmente, no último levantamento, nós já temos mais de 2.000 alunos atendidos presencialmente. Por isso que a gente quer, cada vez mais, contribuir para conteúdos digitais, produzir conteúdos digitais, para que a gente possa ampliar ainda mais. Então, convido a todos, seja no Facebook, no Instagram, ou lá no YouTube, só vocês pesquisarem por Ensinando, que a gente vai se encontrar lá. Vou passar bem direto aqui, mas o Josué já disse sobre o livro. Esse livro, eu não quero falar dele no sentido da obra, quero falar da experiência que esse livro teve na minha vida, porque, afinal de contas, em nenhum momento eu vim para São Paulo sabendo que eu queria escrever um livro. Seria uma grande mentira de minha parte dizer isso. Mas o que eu uso como memória para mim, dessa oportunidade que me surgiu, foi justamente o desafio do novo. Quando surgiu uma primeira conversa sobre a possibilidade de escrever o livro, havia 2 caminhos: eu aceitar o desafio ou então recusar, imaginar que aquilo era uma conversa aleatória. Mas foi assim, nós ficamos mais de 1 ano trabalhando em cima da proposta, e quando o livro saiu, para mim, eu percebi, tinha acabado ali então de ver fisicamente na minha mão um momento muito especial, porque eu me parei para pensar de que quanto mais conhecimento se publica e se compartilha, mais pessoas eu estou acessando. Então, em nenhum momento escrever o livro foi por interesse ou por visão financeira, lembrando sempre, autores de livros só ficam famosos se você for Paulo Coelho, se você for Mário Sérgio Cortella, esses caras que acabam descrevendo muito sobre a relação humana. Livros científicos, livros de áreas específicas, a gente tem sempre, a priori, o compartilhamento do conhecimento, e esse livro foi um desafio muito bonito, e mais do que isso, também preciso dizer a verdade para vocês, em nenhum momento nós escrevemos o livro pensando em ganhar um prêmio. Aliás, a grande verdade desse prêmio, que eu gostaria de compartilhar essa intimidade, foi que a editora Blucher, por onde nós publicamos o livro, em nenhum momento ela nos avisou que havia sido feita a inscrição do livro no Prêmio Jabuti. É natural que não tinha só o nosso livro publicado pela editora, a editora tinha publicado outros livros em outras áreas, então ela vai lá e inscreve cada livro da sua área no seu determinado lugar. E, de repente, veio aquele e-mail surpreendente que a gente havia ganhado. Então, mais uma vez, lá atrás, ao aceitar o desafio de escrever o livro e depois ser agraciado com esse prêmio, foram 2 grandes bênçãos de Deus, ao qual eu tenho muita gratidão e sempre tenho feito essa menção. E o professor Tom é um grande especialista, um cara, o Josué sabe muito bem, e um grande nome da nanotecnologia no país. Ele já escreveu mais de 22 livros, e eu tive a honra de escrever 2 junto com eles. Esse da esquerda, que é o Nanotecnologia Experimental. Esses outros 2 aqui é só do professor Thomas sozinho como autor. Tive uma experiência muito bacana, logo depois que eu terminei ali, junto com a orientação do professor Coit, um período de 2 anos e pouco, num projeto da Petrobras, participar de um projeto do Senai, daqui de São Paulo, que tem essa carreta, que tem essa unidade móvel, aonde eles tem ali dentro uma grande aula, tem ali dentro um grande laboratório que explica nanotecnologia para as pessoas. Então, foi uma experiência muito bacana, não poderia deixá-la de citar aqui nesse momento. E aí, o segundo material didático que eu escrevi com o professor Toma foi essa cartilha, que agora a gente chama de um e-book, né? Um e-book de nanotecnologia, porque a versão digital desse material está disponível para download no site. O site, atualmente, vai aqui uma informação, ele está lá, ele existe, mas ele está em reformulação. A gente está aí, mais ou menos, falta uns 10 dias para um site novinho estar pitando, mas dá para fazer o download normalmente, sem nenhum problema, dá para vocês todos acessarem lá. Quero só compartilhar um pouquinho de algumas páginas internas desse material. Vocês estão vendo aí que é uma cartilha numa linguagem acessível, propriamente escolar, com muitas imagens para ajudar os estudantes, para inspirar os estudantes. Então, o nome da cartilha é Nanotecnologia para Todos, e por isso uma grande preocupação, né, um respeito muito grande que nós tivemos com esse material, foi dar a ele representatividade de raça, de gênero, porque, afinal de contas, todos estão inseridos na história. É nanotecnologia para todos, então todos têm que fazer parte dessa história, e vocês estão vendo aí que é um conteúdo
uma história onde os personagens abordam, também tem as dúvidas comuns, como todas as pessoas podem ter dessa área. Faço aqui um convite especial a todos vocês para baixar essa cartilha. E mais do que isso, eu tenho a satisfação de informá-los que o estado do Ceará é o 4º estado com maior número de downloads e de acesso desse material. Essa última atualização aí, ela se deu no final do mês de maio. Nós já alcançamos a marca de mais de 7.600 downloads desse e-book da nanotecnologia, com o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. Você vê ali, ó, o estado do Ceará, nós já ultrapassamos com certeza essa marca de mais de 350 downloads. O mais legal disso tudo, que desde lá de Roraima, com algumas unidades de downloads, o mais importante é que o nosso material, com muita humildade, mas com muita alegria também, alcançou registros de downloads em todos os estados do Brasil. Veja, esse segundo material, eu tenho um carinho muito especial por ele, que é essa cartilha de nanotecnologia aqui, porque o livro, ele tem mais roteiros experimentais, então é um livro mais específico. Mas quando nós criamos essa cartilha, nós queríamos uma difusão muito ampla dos conceitos da nanotecnologia, mas de forma gratuita, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a esse material. Então, nós ficamos muito felizes, porque quando a gente atingiu, mais uma vez, com muita humildade, mas esse alcance nacional, que cada vez tende a aumentar cada vez mais, nós sentimos realizados por todo o esforço de ter escrito o projeto, de ter solicitado a aprovação do projeto na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. O Banco Santander também investiu, deu a verba para a realização desse projeto. Então, foi algo muito bacana e que a gente tem uma satisfação muito grande de ter hoje esse e-book espalhado por todos os estados. Quem aí do outro lado vai prestar o Enem ou quem do outro lado já prestou o Enem, nós temos monitorados o Enem desde 2015, uma questão associada à nanotecnologia aparece na prova do Enem. Mas não se desespere, não precisa saber nanotecnologia para responder essas questões. O enunciado é sobre nano, mas as alternativas se baseiam em conceitos da matemática, da física, da química ou da biologia do ensino médio. Então, é apenas o enunciado, mas nós ficamos felizes que hoje o Enem é o maior exame de ingresso no ensino superior que nós temos, então, por consequência, ele é uma grande ferramenta de divulgação desse tema. Agora sim, falando mais especificamente sobre esse tema da nanotecnologia na educação, quando a gente olha para essas possibilidades, que alguém pode fazer a seguinte pergunta, mas por que ensinar isso na educação, né? Por que falar sobre esse tema nas escolas? Primeiro, antes da gente responder essa pergunta, vamos comparar duas realidades. Perguntar se no Brasil qual seria a orientação dos documentos normativos do Ministério da Educação e olhar para fora do Brasil com algumas iniciativas. E aí eu começo por uma iniciativa americana, que desde 2003, quando se tornou um programa federal, a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia, já lá em 2003, já criou uma vertente educacional. É algo que me chama bastante atenção, que eu gosto de usar como referência, não com a ideia de que o americano é melhor, não, mas é uma referência. Por quê? Porque se você quer desenvolver bem uma área, tem que começar inserindo ela na educação, se possível for. Então, você hoje, por exemplo, quando você vai chega lá em Aracatiaçu, quer bater um papo sobre esse tema com o próprio Josué. A gente quer explicar isso, só que dentro das escolas ele ainda é muito pouco conhecido. E é um instrumento, um tema interdisciplinar, que faz os estudantes unirem diversas áreas do conhecimento para entender, para participar, para conhecer um pouquinho mais. E olha, quando a gente pensa nesses temas modernos e contemporâneos, nós também estamos refletindo no profissional do futuro. Já não existe mais o profissional que sabe fazer só um tipo de coisa. Você tem que ter hoje múltiplas habilidades, porque o perfil do mercado de trabalho vai muito nessas suas oportunidades de desenvolver habilidades diferentes. É claro que nós podemos ensinar só os conteúdos tradicionais nas escolas, mas quando você coloca dentro das escolas temas novos,
temas que ajudem os estudantes a entender de que forma as inovações tecnológicas, as tecnologias impactarão o futuro, transformarão a sociedade, então você tem uma ferramenta de trabalho muito importante. Na Europa também tem vários programas que utilizam dessa ferramenta, e aqui eu estou utilizando até um documento, a diretora Sandra sabe muito bem, eu estou utilizando até um documento que não faz parte mais, né, ele é um documento mais antigo, mas eu quero citá-lo porque quando existiam as orientações curriculares para o ensino médio, a palavra nanotecnologia estava discutida e aparecia nesse documento apenas uma vez. E aí eu botei entre aspas, porque é a única citação que aparecia nesse documento, né? De que temas relevantes e atuais merecem atenção, como a nanotecnologia, além de outros com forte relação com os aspectos sociais e dessa relação entre tecnologia, ciência, sociedade e meio ambiente. Hoje, esse documento, as orientações curriculares para o ensino médio, elas já agora nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos agora um documento oficial para orientar a educação básica no Brasil, e a diretora Sandra sabe muito bem, nós estamos nesse ano de 2020 com todas as escolas no Brasil já sabendo sobre a implementação desse novo ensino médio, que deveria, por conta da pandemia, eu não sei o que vai acontecer, mas deveria, nesse ano de 2020, ser o ano de transição, para que no ano que vem, 2021, o novo ensino médio passasse a vigorar. E o que acontece nesse novo ensino médio? Nós temos a BNCC, que orienta o currículo das redes, e cada escola adota o seu currículo. Então, o que vai acontecer, principalmente a partir do próximo ano, é que as escolas terão que oferecer conteúdos extracurriculares, conteúdos em outras áreas do conhecimento, para que a carga horária seja ampliada. Então, nós saímos de um modelo de 800 horas anuais para um modelo que vamos chegar a 1.400 horas. E dessas, 60% vai ser de conteúdos obrigatórios, matemática, português, inglês, educação física, filosofia e sociologia. Os outros 40%, chamada de matérias flexíveis, vai esbarrar na escolha dos itinerários formativos. Então, se você hoje já observa que você tem uma afinidade, que você tem uma proximidade com a área de ciências exatas e da natureza, provavelmente você vai escolher cursar mais matérias dentro dessa área. Esse é o novo ensino médio. O estudante vai escolher um itinerário, o estudante vai escolher um caminho, aonde, dentro da sua formação de 3 anos do ensino médio, ele vai lá e dizer, eu quero assistir mais conteúdos dessa área, dessa área, então, desse itinerário. Então, isso vai ser muito bom, obviamente que a gente vai deixar guardado para um outro momento quaisquer críticas em relação a esse modelo, vamos apenas enxergar de modo otimista. Nós teremos um grande desafio para as escolas, a direção, a coordenação, os gestores escolares, como a Sandra sabe muito bem, terão um grande desafio de reformular tudo isso, de reestruturar, mas é aí que está surgindo a oportunidade para que a nanotecnologia, inteligência artificial, impressão 3D, educações em ecologia, noções de reciclagem, respeito ao meio ambiente, temas como falar em público, enfim, uma série de aulas diferentes, atividades diferentes, complementos na área de formação do aluno, que deseja que seja um profissional diferenciado daqui a alguns anos, que eles saiam com novas habilidades do que o modelo antigo não estava oferecendo. É dessa forma que eu enxergo oportunidades da nanotecnologia, de inserir esse tema dentro das escolas. Então, agora, eu quero falar um pouquinho para vocês, na verdade, quero abrir as portas do mundo nano para que eu possa explicar um pouquinho o que essa área tem de tão disruptiva e o que ela tem de interessante, que vai causar aí grandes transformações para nós. Transformações para o bem, vale aqui reforçar. Para que a gente possa falar de nanotecnologia, está tudo bem por aí? Tudo certo, galera, do outro lado aí? Eu só estou vendo aqui na câmera, mas está tudo indo por aí, tudo tranquilão? Tudo certo, professor Delmárcio. Maravilha! Se tiver alguma pergunta, professor, é só fazer, viu?
Quando a gente fala de nanotecnologia, nós precisamos abrir e fazer uma reflexão sobre qual cenário nós estamos vivendo. Os meus colegas professores e educadores que estão aí do outro lado, com certeza sabem que essa evolução da indústria passou por 4 grandes revoluções industriais. Na verdade, a 4ª revolução industrial está acontecendo neste momento. Nós tivemos lá, então, ali no século XVIII, a primeira revolução industrial com o uso do vapor como energia, as máquinas a vapor. Depois nós tivemos a 2ª revolução industrial, que já entra ali com o uso dos combustíveis fósseis, do petróleo, mas o desenvolvimento da energia elétrica, o desenvolvimento dos motores elétricos, isso se dá lá no século XIX. Então, século XVIII, primeira revolução, século XIX, a 2ª, e o século XX trouxe a revolução da microeletrônica. Foi quando os computadores começaram a chegar e transformaram para sempre a nossa vida. Atualmente, no século XXI, nós estamos na 4ª revolução industrial. Essa 4ª revolução industrial está criando um cenário, que é por isso que eu falei lá atrás, do novo profissional que vai ocupar as muitas profissões que ainda serão lançadas e as novas profissões que já existem. Cientista de dados é uma profissão super atual, ela não existia até 7 anos atrás. Hoje, um cientista de dados, ele é um cara disputado no comércio, porque todos os dados gerados de acesso à plataforma, de acesso a sites, de acesso às mídias sociais, vão integrar o que eles chamam de um marketing profissional, um marketing de vendas. Então, cientistas de dados hoje é uma área para mostrar que novas profissões estão entrando. Mas tem 4 áreas muito interessantes. A nanotecnologia, a biotecnologia, a impressão 3D e a inteligência artificial. Eu vou dar uma pincelada de nano, mas deixa eu só comentar para que eu possa também ser justo com vocês aí do outro lado. A biotecnologia está respondendo pelos novos desafios que nós temos de alimentar toda a população, por exemplo, quando chegarmos ao ano de 2050. Seremos uma quantidade muito grande de pessoas. Como vamos alimentar toda essa população mundial? É daí que a biotecnologia entra com o seu papel de se desenvolver novos tipos genéticos de vegetações, de alimentos que duram ou que possam ser mais resistentes a uma determinada área de plantio. Então, nós não estamos falando dos transgênicos, nós estamos falando de uma nova classe, com uma manipulação genética bem feita, para que haja produção. Então, nós temos essa preocupação hoje, a biotecnologia faz isso. Um outro exemplo, que ficou muito famoso, ficou muito conhecido há uns anos atrás, foi o caso da atriz Angelina Jolie, né, aquela atriz de cinema lá, famosa. Ela, muito jovem ainda, uma grande estrela do cinema, retirou as 2 mamas, fez a amputação, porque ela tinha um caso de câncer de mama grave que acontecia na família dela. Então, ela removeu as mamas antes de ter o câncer, porque ela já tinha visto o sofrimento da sua família. Então, a biotecnologia mostra, e ela vai fazer uso disso, de uma técnica onde eu vou lá, pego uma amostra do seu sangue, separo o DNA, e ali eu vou cortar a parte do seu DNA que é causadora daquela doença hereditária. Então, hoje, a biotecnologia já entrega para as famílias a oportunidade de se fazer uma fertilização e acabar com uma doença que estaria acontecendo, uma doença de origem genética, óbvio, que estaria cometendo aquela família por várias gerações. Isso aconteceu com ela, esse é o futuro, é um pouco do que vem aí pela frente. Impressora 3D, já existem algumas escolas, mas impressão 3D vai muito além daquela impressora que faz ali algumas pecinhas pequenas. Nós temos hoje casas com impressão 3D, tênis com impressão 3D, nós temos um tênis da Adidas que ele é 100% impresso em uma impressora, não passou na mão de ninguém, tudo feito à máquina, sem nenhuma costura, sem nada, é uma plataforma inteira, isso já existe. Então, tem muita coisa disruptiva vindo por aí, muitas boas contribuições com impressão 3D. Eu gosto da parte dos biopolímeros. Então, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, sofreu um acidente grave e teve um afundamento do crânio, para oferecer a essa pessoa maior qualidade de vida, pode-se escanear a cabeça dessa pessoa e reconstruir
parte do crânio com um biopolímero e colocar ali para remover aquela impressão ruim de um afundamento de crânio. Então, nós temos hoje órgãos artificiais criados com biopolímeros com impressão 3D. Inteligência artificial você já usa agora no seu celular. Então, quando você conversa com o seu celular, seja gente que marca, tem aquele, ou você fala para um disparador de voz, no fundo o seu celular está te conhecendo. Quer entender a inteligência artificial no seu dia a dia? É quando você está por aí falando, eu queria comprar um tênis tal, e depois a marca de tênis aparece como propaganda na sua rede social. Você fala, gente, eu falei disso de tarde, já apareceu como propaganda de noite. Inteligência artificial. O seu próprio celular, o tempo inteiro com o microfone aberto, o assistente do Google já identificou e já jogou para o seu equipamento as propagandas corretas, as propagandas que ela está ouvindo você falar. É um pouco assustador, mas essa é uma grande verdade. Todo mundo provavelmente já passou por essa experiência, se não, ainda vai passar. E aí, então, inteligência artificial é um cenário mais bem... A gente se aproxima muito daquelas coisas, visão futurística dos filmes de Hollywood, mas tem muita coisa que vai acontecer sobre inteligência artificial, daria para discutir isso diretamente com vocês. Mas falando de nanotecnologia, que é o tópico principal desse nosso encontro, vocês vão perceber que um pouco que eu trouxe para falar aqui hoje, dentro do nosso tempo, vai envolver exemplos de aplicação da nanotecnologia na área de engenharia, na química, na física, nas ciências dos materiais, na computação. Por isso que nanotecnologia é uma ciência de fronteira. É isso que faz com que esse tema tenha um grande potencial de ser inserido nas escolas. Porque você tem uma interdisciplinaridade já na própria definição de nanotecnologia e, além disso, faz com que os estudantes saiam usem diferentes áreas do conhecimento para a construção da discussão, para entender o assunto. Essa é a forma como o ensino tem evoluído. Vocês sabem muito bem, as escolas, os professores sabem muito bem, que hoje você tem que tentar criar essas atividades interdisciplinares, fazer os estudantes estarem em acessos, terem contatos com visões diferentes de áreas, com conteúdos diferentes, para que ele possa ser multidisciplinar na forma de pensar, atuar e de agir. Então, isso daí é fundamental. Para vocês que estão aí do outro lado, para quando nós falamos de nano, aí alguns têm uma ideia, nano eu sei que é uma coisa muito pequena. De fato, é muito pequeno. Por isso que eu trouxe esse slide aqui. Tudo aquilo que a gente vê com os próprios olhos está diante do mundo macroscópico. Tudo que você está vendo aí agora, você está vendo objetos macroscópicos. Se você quer observar um objeto microscópico, você tem duas possibilidades. Enxergar com o seu olho até o limite dele, que é mais ou menos aqui no meio, então em torno de 15 microns a 20 microns, é o que você consegue enxergar com o seu próprio olho, está bem aqui no meio dessa escala. Então, por exemplo, um fio de cabelo é microscópico, mas eu consigo enxergar ele com os meus próprios olhos. Mas uma hemácia do sangue, por exemplo, eu já não consigo enxergar, porque está abaixo da resolução do olho humano. Então, eu preciso dos microscópios dos laboratórios de biologia, que tem ali as lentes de aumento, que me revelam isso de maneira com um pouco mais de riqueza de detalhes. Agora, sem dúvida nenhuma, para enxergar aquilo que é nano, nem com o microscópio do laboratório de biologia das escolas, somente com ferramentas muito importantes. Meu amigo Dr. Josué é um especialista nesses microscópios eletrônicos, fez um curso em um dos centros mais importantes de microscopia. Então, é uma área que só se desenvolveu depois que a tecnologia dos equipamentos também se desenvolveu. Por isso que é difícil falar de nanotecnologia no século XIX, quando os computadores ainda estavam se aperfeiçoando. Há várias histórias que remetem a algumas origens lá atrás, mas o boom mesmo, a grande decolagem da nanotecnologia passa intimamente pela evolução dos próprios equipamentos eletrônicos, que permitiam que fosse enxergando coisas cada vez menores. Existe uma frase que eu gosto bastante, que é quando você chama a nanotecnologia da última fronteira da ciência.
Não que a ciência não vá descobrir mais nada daqui para frente, não é isso. Mas a última fronteira da ciência, porque vocês podem observar nessa minha imagem, que quando nós chegamos aqui em 1 nanômetro, que algo é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro, é muito, muito pequeno, abaixo de 1 nanômetro está a origem de tudo, os átomos e as moléculas. Tudo que você está vendo agora é feito por átomos ou moléculas. Então, são os blocos construtores de absolutamente tudo que nós conhecemos. Por isso que é a última fronteira da ciência, porque abaixo do mundo nano não tem mais nada do que ser estudado, exceto o que já vem sendo feito, propriedades de átomos e moléculas. Mas quando nós chegamos no mundo nano, as coisas são diferentes. Antes de eu mostrar um pouquinho, nós estamos nessa live no meio de uma pandemia. Então, todo mundo está cansado de ouvir sobre o tal do coronavírus. Então, eu trouxe esse slide, que ele é muito legal, porque eu sei que vocês já sabem que os vírus são diferentes entre si. Mas qual é a curiosidade sobre o tamanho desses vírus? Então, eu selecionei esses slides. O maior vírus que existe é o vírus Ebola. Observem aqui embaixo que ele tem 80 nanômetros e 970 nanômetros. É essa estrutura verde grandona que vocês estão vendo aqui. O vírus Ebola, ele é muito grande, né? E a sua doença também é muito séria. Ele não é um vírus que, por exemplo, desencadearia uma pandemia. Ué, que afirmação é essa? Como assim? Sim, porque quando você está infectado pelo vírus Ebola, você instantaneamente, com 3, no máximo 4 dias, você já apresenta os sinais da doença. Então, você já pode, com 2 dias já é possível, já começar a ter febre e ter ali as complicações. Então, você tem um rápido indicativo de que a pessoa está contaminada. Então, ela é rapidamente separada e tratada. Esse é o problema do coronavírus e por que nós estamos no meio de uma pandemia. Porque entre eu ser infectado e aparecer os sintomas, pode-se passar uma janela de até 1 semana. Então, nesse período, eu já contaminei muitas pessoas. Então, já tinha essa visão de que a pandemia estaria intimamente ligada a um vírus cujos sintomas aparecessem tardiamente, que é o caso do coronavírus. O vírus da varíola também, esse primeiro aqui de cima, ele é bem grandão. Depois nós temos aqui o vírus da herpes, o vírus do HIV, que já tem 120 nanômetros, da ordem de 100 vezes menor do que um fio de cabelo, por exemplo. O vírus da SARS, a SARS é o vírus atual do coronavírus, SARS-CoV-2. Nós temos aqui o vírus da antiga gripe de influenza. Depois nós temos o vírus da dengue aqui embaixo. Nós temos também o Zika vírus, que tem 50 nanômetros, ele é bem pequenininho, nós já sabemos da história do vírus da dengue e da história do Zika vírus. O vírus da hepatite B e da hepatite A são os menores vírus que existem. Então é legal a gente mostrar um pouquinho desses tamanhos de vírus, as doenças que eles causam, nós já sabemos. Quando nós estamos no mundo da nanotecnologia, nós estamos diante de um mundo novo. Na dimensão nanométrica, então quando você reduz demais o tamanho, a prata não é mais prateada, e sim, ela é amarela. O ouro não é mais dourado, mas sim, ele é vermelho. Se eu pudesse fazer uma pergunta aqui agora, para você que está aí do outro lado, e te falasse assim, qual que vale mais, uma barra de ouro ou uma nanopartícula de ouro? Naturalmente, vocês devem pensar, talvez eu ache, sem dúvida nenhuma, a barra de ouro vale muito mais que uma nanopartícula de ouro. Está correto. Se você responder pensando em termos de valor de mercado, hoje, 1 grama de ouro custa na faixa de R$ 1.800. Então, 1 grama de ouro, você está sendo comercializado hoje na faixa de 1.600, 1.800, dependendo da cotação. 1 grama. Dentro desse frasco, eu tenho muito menos que 1 grama, muito, muito menos, uma quantidade bem menor. Mas eu quero aqui dizer uma coisa para você. No futuro, o ouro vermelho vai valer mais do que o ouro dourado. O frasco que tem a nanopartícula de ouro vai valer muito mais do que uma barra de ouro que você tiver. Porque o frasco com nanopartícula de ouro vai diagnosticar o câncer e vai matar o câncer.
E se ele salvar vidas, não há preço de barra de ouro que pague por uma vida salva quando uma tecnologia de uma nanopartícula de ouro, chamada de terapia fotodinâmica, estiver disponível para curar as pessoas. Veja, não é uma eliminação da quimioterapia, mas existe uma diferença muito grande quando essa tecnologia estiver disponível para todas as pessoas. Você primeiro matar o câncer com uma nanopartícula e depois, em vez de você botar o paciente, como o caso da minha tia, que ficou 3 meses fazendo quimioterapia, ela retirou a mama esquerda, ela não tem, e ela ficou 3 meses fazendo quimioterapia. É um período muito desgastante, porque a quimioterapia, ela não é seletiva, ela não mata somente a célula do câncer, ela mata as células sadias, por isso que a imunidade da pessoa cai, o cabelo cai, a pessoa sente muitos efeitos colaterais, náusea, vômito, enjoo, todo mundo já deve, infelizmente, ter conhecido alguém que já precisou de tratamento de câncer. Então, eu gosto de fazer essa reflexão, porque no futuro, dentro do frasco, tem muito menos do que 1 grama de ouro, muito menos. Mas esse frasco vai valer mais do que 1 quilo de ouro no futuro, porque ele vai salvar vidas, ele vai tratar o câncer. Então, quando a gente fala do mundo nano, nas nossas intervenções educacionais, a gente explica para as pessoas que nós estamos de um outro lado da história. O mundo nano, as coisas são diferentes. A prata não é prateada, o ouro não é dourado, mas esses materiais têm aplicações incríveis que vão mudar muito a sociedade no futuro. Quero chamar a atenção e deixar como exercício de casa para todo mundo, porque depois vocês podem pedir, solicitar o e-book lá de graça, lá no site do Ensinando, e lá vai ter toda a historinha dos efeitos nano na natureza. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, fica de dever de casa para vocês descobrirem a história da pele do tubarão, do camaleão, da asa da borboleta, da lagartixa, do peixe-salmão, da flor de lótus, enfim, tem várias coisas legais lá para vocês saberem. Hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns cenários de aplicações que tem tudo a ver com o impacto que a nanotecnologia vai causar na sociedade. Muito bem, a primeira área que eu quero, por alto aqui, explicar para vocês é a eletrônica do futuro. Nós já abandonamos a microeletrônica, que foi lá atrás, nós estamos agora na era da nanoeletrônica. Então, eu posso dizer assim que hoje você está colocando a mão no seu celular, você está colocando a mão na nanotecnologia, porque os componentes eletrônicos ficaram cada vez menores por influência da nanotecnologia. A evolução tecnológica levou à miniaturização. E o futuro são os equipamentos flexíveis, as telas flexíveis. Todo mundo está atrás disso. Então, a TV meio curva tem ali o OLED, que já é uma evolução também com contribuições da nanotecnologia. Nós temos aquelas TVs agora de quantum dots. Nós teremos os celulares flexíveis. Se você parar para pensar, ter uma tela flexível já é uma realidade. O que não faz o seu celular dobrado é porque a sua bateria ainda é uma bateria de estado sólido. Então, quando as pesquisas indicarem a possibilidade de você trabalhar num sistema de bateria diferente do que é atualmente, e as pesquisas estão avançadas nesse sentido, você terá componentes eletrônicos dobráveis e flexíveis. Esse é o futuro, com nanotubo, com grafeno, invadindo essa área da eletrônica. Aqui do lado direito, eu vou explicar depois num outro slide para vocês como que a nanotecnologia está presente dentro dos hospitais, e aqui também vou explicar para vocês essa parte do tratamento de câncer. Hoje, existem várias patentes, vários produtos já lançados no mercado. Infelizmente, no Brasil, isso não é uma realidade, por questão de regulamentação, Anvisa, toda a parte burocrática do governo precisa ainda acelerar um pouquinho para que a entrada de produtos no mercado seja mais acessível, esteja disponível para as empresas, para os pesquisadores lançarem seus produtos. Como existe ainda pouco conhecimento sobre isso, acaba também existindo muita restrição. A restrição mediante ao que não é
aquilo que você não sabe o que é, melhor proibir do que autorizar. É assim que funciona, mas nós temos várias patentes de nanopartículas de ouro ou de nanopartículas magnéticas sendo capazes de ir diretamente lá na célula do câncer, localizar o câncer, entrar dentro da célula do câncer e depois aumentar a temperatura em 5 a 7 graus Celsius e literalmente queimar a célula do câncer. Não queimar queimadura, mas todos nós sabemos que se você tiver aí uma febre de 5 graus Celsius, provavelmente você não vai ter essa febre em casa. Essa febre você já tem que estar dentro de um CTI. Porque se a sua temperatura do seu corpo, que é 36,5, sair para 41,5, provavelmente você está numa situação muito crítica, num ponto muito complicado. Você precisa estar dentro de um CTI, dentro de uma UTI. Então, quando a gente diz que a nanopartícula vai lá e aumenta a célula do câncer em 5, 7 graus Celsius, é suficiente para matar a célula do câncer e aí abrir uma nova oportunidade de tratamento disso. Depois dessa foto da maçã, eu tenho um slide melhor para mostrar para vocês ali na frente e já conto já já. Aqui nesse primeiro quadrante aqui em cima, da mesma forma que as nanopartículas de ouro podem ser usadas para o tratamento de câncer, nós também temos as nanopartículas magnéticas com essa capacidade. Observem aqui, ó, essa bolinha aqui no ratinho é um tumor. Então, o ratinho de laboratório desenvolveu esse tumor, as nanopartículas foram injetadas no ratinho, elas estão localizadas, as nanopartículas foram lá para aquela região onde tem o tumor, e depois você vai ali e literalmente queima, aquece ali em 5 graus Celsius aquela célula e morre. Vocês vão ouvir muito falar sobre o uso de nanopartículas no tratamento de câncer. Numa próxima etapa, numa próxima caminhada aí entre 5 anos e 10 anos, acho que essas coisas já estarão superadas e disponíveis para todo mundo. Hoje você pode pintar a fachada da sua casa com uma tinta com nanotecnologia. Você pode hoje pintar, por exemplo, um quarto de bebê recém-nascido. Existem tintas hoje que você tem elas à base de prata, à base de dióxido de titânio, que são espécies que acabam matando fungos e bactérias, tem uma atividade para isso. Então, quartos de bebês recém-nascidos, bebês prematuros, você tem uma tinta hoje especial que você pode passar na parede para manter o quarto mais limpo. Você também tem um carro já lançado pela Nissan, mas ele não está no mercado. Foi um lançamento, mas um lançamento de anúncio da tecnologia. Eu vou botar esse vídeo para rodar para vocês no finalzinho com alguns vídeos que eu quero mostrar. Mas a Nissan pintou o carro com uma tinta que faz com que evite que sujeiras grudem no carro. Se eventualmente alguma sujeira grudar no carro, quando chover, a própria água da chuva lava o carro. Olha que visão bacana, olha que cenário interessante. No futuro, as pessoas vão poder comprar o carro e da mesma forma que você compra ali um adicional para o seu veículo, você vai poder comprar com essa tinta que você vai ter que lavar o seu carro muito menos do que você lava atualmente. Então, nós temos esse vídeo, já é uma realidade. A Nissan não lançou isso no mercado ainda, mas estará disponível nos próximos 3, 4 anos como um opcional que a pessoa vai poder inserir. Nós temos também um vídeo que eu vou mostrar no final de uma ideia muito... É uma brincadeira didática, vamos chamar assim, está longe de ser uma tecnologia para resolver o caso de Mariana e de Brumadinho, mas os alunos que participam das nossas intervenções educacionais sobre nanotecnologia pegaram nanopartículas magnéticas, fizeram elas se grudar com o rejeito de mineração e conseguiram remover esse rejeito de mineração da água, limpando a água. É uma ideia, a gente usa isso em sala de aula de maneira exploratória, mas tenho certeza que a gente consegue enriquecer muito a discussão sobre os impactos ambientais que esses desastres causaram. Então, é bem legal. Por isso que eu falei que, como a nossa apresentação hoje, nós temos que dar aí um cenário, eu fui só selecionando para vocês, mostrando algumas coisas que vocês vão encontrar. Na cartilha está tudo bem explicado, sugiro vocês também depois entrarem um pouquinho lá, para que a gente pudesse dar um cenário da Nano, mas também apontar para o uso do material, para que vocês possam depois ter uma leitura divertida.
Você pode comprar hoje um protetor solar com nanotecnologia, cosméticos muito mais eficientes, você também pode encontrar com nanopartículas e nanoencapsulados, com efeito muito maior. A eletrônica do futuro prevê esses materiais flexíveis, eles vão chegar, vão estar disponíveis nos próximos anos. Embalagens inteligentes, que eu vou falar um pouquinho dela rapidinho agora nos próximos slides. Os prédios, esse conceito de construção inteligente, onde os prédios são autossustentáveis, né? Captam a água da chuva, utiliza a água da chuva, utiliza a água de reuso, geram energia, enfim, há vários conceitos por detrás dessas construções inteligentes. Tenho certeza também que isso tem muita contribuição da nanotecnologia nesse setor. Assim também contra os desastres ambientais. Eu retomei nesse slide da nanopartícula aqui, o tumor aqui, ó, deixa eu só apontar para vocês verem o tumor aqui no ratinho, aqui as nanopartículas na região do tumor, e depois, como essas nanopartículas são magnéticas, eu vou mostrar ela nos vídeos para vocês, quando você usa um campo magnético, você faz as nanopartículas girarem. E aí, esse aquecimento, esse movimento das nanopartículas faz com que ela aumente a temperatura em 5 graus Celsius e mate a célula do câncer, porque a nanopartícula já está lá dentro da célula do câncer. Essa questão caiu no Enem em 2016. Então, aqui nessa questão do Enem, para você ver que interessante, trouxe aqui só para ilustrar, ó, diz assim, as nanopartículas magnéticas são fagocitadas, que são internalizadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado, um campo magnético promove uma agitação das nanopartículas. Por que aumenta a temperatura? Alternativa correta, letra B. O campo magnético faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Isso se chama, como está escrito ali no título, magnetohipertermia. Gente, isso daqui já é uma realidade. Nós poderíamos entrar aqui agora num site e nós baixarmos aqui mais de 20 patentes de nanopartículas magnéticas capazes de localizar o câncer e matar a célula do câncer. Já é uma realidade. Não está disponível esses medicamentos ainda no SUS, no Brasil, aqui sendo feito. Mas lá fora já é uma realidade esses medicamentos e ele vai chegar. Olha que futuro interessante. Com a possibilidade de você, no futuro, em vez de você tomar um comprimido pela boca para tentar curar alguma doença, você poder transportar o medicamento até o órgão que está doente. As pesquisas têm mostrado que isso é capaz, têm mostrado a possibilidade de você usar uma nanopartícula transportadora e levar esse medicamento o mais próximo possível do órgão doente. Muda muito a forma como nós fazemos o tratamento de doenças. Por quê? Porque se você toma um comprimido de 10 miligramas, apenas 20 a 30% é o que vai fazer efeito. O restante estão nas perdas que o próprio comprimido vai ter quando o nosso corpo metabolizá-lo. Então, essa possibilidade de você entregar próximo do órgão que está doente o medicamento é uma visão bem disruptiva, bem diferente daquilo que nós estamos habituados. Olha que futuro interessante, eu fiz esse experimento lá no laboratório, onde eu e o Josué trabalhamos. O Sérgio Toma tem uma patente, o Sérgio, um pesquisador lá do laboratório, ele tem, junto com outros colaboradores, uma patente, onde ele tem uma embalagem de plástico com nanopartículas de prata. As nanopartículas de prata é um material revolucionário, que vai entrar em duas áreas de aplicações que eu quero destacar aqui para vocês. Então, o que eu fiz em 2017? Eu fiz esse experimento bobo, despretensioso. Eu embalei duas maçãs, uma maçã num plástico comum e a outra maçã num plástico com nanopartículas de prata. E olha o resultado depois de 120 dias. A maçã que está intacta aqui, ela não apodreceu porque a tecnologia está na embalagem. Do lado, eu tenho uma embalagem comum, de um plástico comum, a nanopartícula extremamente podre. Aí você vai falar, não, 120 dias é um exagero. Então tá, eu trouxe um outro experimento, que eu reproduzi esse experimento mais de 1, 2, 3 vezes, e essa imagem aí é de uma maçã de 60 dias. Do lado direito, a embalagem com nanotecnologia. Do lado esquerdo, uma embalagem comum.
Professor, mas aonde você quer chegar com essa explicação? Quero chegar na realidade. Você vai hoje, põe a mão numa embalagem de um alimento na prateleira do supermercado, você não tem tecnologia nenhuma na embalagem. Nenhuma. Ué, mas como é que o alimento dura 6 meses, dura 1 ano? Porque está cheio de conservante químico. Está cheio de produtos para fazer aumentar o que nós chamamos de tempo de prateleira. O tempo de prateleira é, quanto mais tempo o alimento ficar na prateleira do supermercado, mais lucro as empresas têm. Porque quando um medicamento ele estraga, a empresa, principalmente os grandes mercadões, os grandes atacados, né, eles solicitam a substituição desse medicamento. Porque, afinal de contas, ela comprou o produto, mas não sabia quanto ia vender. Então, essas grandes redes, para não perder dinheiro, obrigam a ter esse acordo no contrato de que, se vencer, a indústria de alimentos vai e substitui. Ok. E onde que está o consumidor nessa história? Está na ponta da linha, consumindo um alimento cheio de conservante químico, que, com certeza, se você olhar para 1990, ter câncer era uma doença quase que parecia uma coisa, um absurdo, como se a pessoa tivesse tendo sido escolhida para viver aquilo. Hoje, câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, só perde para a primeira, que são doenças do coração. E por que nós temos tanto câncer hoje? Por que nós temos tanta criança hoje intolerante à lactose? Porque a mãe toma leite de caixinha, leite industrializado, há muito tempo. E a quantidade de produto químico no leite, quando vai ser usado para produzir o leite materno, está cheio de produtos e substâncias que a criança não está esperando. Então, desenvolve uma intolerância à lactose. Então, quando no futuro a tecnologia for para a embalagem, nós estaremos consumindo alimentos mais saudáveis. É assim que eu acredito, é assim que eu penso. Então, veja bem, mas isso daí é coisa muito high-tech, isso daí não vai ter. Não, isso daí basta os governantes e os empresários terem força de vontade. Olha para esse exemplo que já existe lá fora. Você aí gosta de pera de casca dura ou pera mole? Pera é um tipo de fruta que você pode optar, você pode escolher. Eu gosto de pera de casca dura. Só que você não precisa botar a mão na pera para escolher ela. É o que diz essa empresa chamada RipeSense, que é uma empresa australiana, mas já está com essa embalagem disponível em várias partes do mundo. Você vai olhar para a embalagem e vai ter esse sensor. Se o sensor estiver vermelho, a pera está verde. Se o sensor estiver laranjado, a pera está meia madura. Se o sensor estiver amarelo, a pera está cheia d'água, aquela pera suculenta, gostosa, feito um caju no pé. Então, você não precisar de colocar o alimento, a mão no alimento, todas as pessoas ali na gôndola do supermercado, botando a mão no alimento, contaminando o alimento, é assim que mostra de que maneira a tecnologia vai para a embalagem e os conservantes químicos vão sair do alimento. Esse é um exemplo de fruta, que tudo bem, não tem conservante dentro dela, do seu ponto de vista, para fazer ela durar por mais tempo. Aí pode ter os defensivos agrícolas, mas nós estamos defendendo essa possibilidade. A bactéria odeia nanopartícula de prata. Então, quando uma nanopartícula encosta numa bactéria, ela morre. Olha essa imagem. Você tem aqui um fungos, mas o efeito fungicida para matar fungos ou para matar bactéria é o mesmo, mas esse é aquele fungo que está presente na cebola, que faz a cebola ficar preta quando ela está apodrecendo. Olha aqui que legal. Você vê a imagem de microscópio de um fungo, e quando esses pontinhos pretos encostam no fungos, instantaneamente o fungo morre. Então, isso que é um efeito fungicida. Sida é de matar. Então, se é bactericida, mata bactéria, se é fungicida, mata fungos. Então, quando essa tecnologia for, e ela já está disponível dentro dos hospitais, você vai produzir uma roupa de médico que não deixa que bactérias cresçam nela, instrumento cirúrgico com nanopartículas de prata, toda a parte plástica de uma UTI com nanopartículas de prata. Zero, vai reduzir drasticamente os índices de contaminação e de infecção bacteriológica. Já disponível no mercado, empresa brasileira já produz isso, já é uma realidade, não estou contando aqui coisas que vão acontecer.
esses produtos já existem. Assim como também... Professor Damásio. Oi? Falando novamente que aquela ideia da maçã é uma tecnologia brasileira, né? Brasileira. Essa patente aqui, ela é lá do laboratório do Instituto de Química, e é uma outra patente do laboratório do Instituto de Química, que é essa imagem, é o uso do carvão magnético. O Alceu, né, o Sérgio, os meninos desenvolveram, junto com o Ulisses, desenvolveram esse carvão magnético, que é uma tecnologia brasileira que já está sendo desenvolvida por uma empresa para remover poluentes da água. Então, aí, com novas soluções. Eu gosto de citar esses dois exemplos, tanto da maçã quanto desse. A sua intervenção é boa, Josué, e já estou na reta final aqui, pessoal, mas é só para a gente mostrar que quando a gente faz pesquisa, a gente também olha para os nossos problemas, olha para a resolução de problemas. E pesquisas brasileiras, nós temos hoje no Brasil a possibilidade de fazer pesquisa de ponta, de qualidade. Então, isso hoje mostra uma série de exemplos de inovações brasileiras que a nanotecnologia tem trazido disso. E essa questão de encontrar a solução para o maior desastre ambiental do Brasil foi o rompimento da barragem de Mariana, e que 2 anos depois aconteceu em Brumadinho. Existem várias pesquisas nessa direção para tentar uma maneira de limpar os rios, e também nós vamos ver avanços disso. Depois é só para complementar com um vídeo. As células solares do futuro, tanto que os próprios celulares vão poder carregar, você vai ter células solares diferentes daquelas placas de silício que são colocadas nos telhados de casa, mas nós temos um impacto ambiental associado à exploração do silício, e de tal maneira que a nanotecnologia vem oferecer um formato de célula solar diferente. Então, já se tem aplicação em meio ambiente, tratamento de câncer, embalagens, energia limpa, que é o que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Não vamos entrar no funcionamento da célula, estamos apenas mostrando, né, como que esses trabalhos lá no laboratório, nós temos grandes pessoas que trabalharam com isso, todo mundo conhece lá, desenvolveram células fotovoltaicas, o Robson, o Elton, o pessoal aí trabalha muito bem, todo mundo tem um pouquinho dessa experiência. Então, para encerrar, eu quis aqui nesse contexto, tenho dois videozinhos, depois vou abrir para as perguntas, enquanto eu preparo os vídeos aqui, só para mostrar, para que todo mundo possa ver uma nanopartícula visualmente, possam ver alguns experimentos, só para ilustrar isso, mas quando eu vou para as escolas, e por isso esse encontro hoje, dentro, né, desse grande guarda-chuva, com a presença da Sandra, com a presença dos professores todos aí, no fundo a gente quer chamar a atenção para a possibilidade de inserir novos temas na educação, de oxigenar o ambiente de ensino, oferecer aos estudantes novos temas que fazem com que eles, diante do novo, tenham novas experiências de ensino e aprendizagem. Então, um pouco do trabalho que a gente faz é ir para as escolas, deixarem os estudantes entrar em contato com o novo, fazer uma série de apresentações, de intervenções. Eu fico muito satisfeito de ceder parte do meu tempo, parte do meu conhecimento, para essas intervenções. É algo que realmente eu faço muito amor, muito carinho, tal como esse dia dessa live aqui de hoje. Eu vou fazer um registro aqui de despedida, mas eu volto ainda para falar algumas palavras no final. Eu estou extremamente feliz com essa oportunidade da gente ter encontrado aqui um espaço para a gente daqui de São Paulo, tem gente de fora, mas daqui uma comunicação, uma linha direta com Aracatiaçu, distrito de Sobral, Ceará. Eu fico muito feliz. É óbvio que a gente tem um tempo que a gente seleciona para falar de inspiração, a gente seleciona para falar também, trazer um conhecimento novo, mas a minha maior felicidade talvez esteja para dizer, você que está aí do outro lado, jovem estudante que está ainda no ensino médio, no ensino fundamental, ou acabou o ensino médio recente, se você tiver a oportunidade, a chance de buscar nos estudos, especialização, formação, para transformar a sua própria realidade, tal de maneira muito humilde, como aconteceu com a minha, de maneira muito humilde, como aconteceu com o Josué, com todos os professores que estão aí, né, a diretora Sandra também, todos nós, sem dúvida nenhuma, temos histórias muito particulares, mas nós temos, acima de tudo, uma história agora de superação para contar, porque ninguém sai de lá e chega aqui sem esforço, sem trabalho, sem perseverar, sem acreditar em si próprio e também ter o apoio da família. Então, se eu puder passar uma mensagem para você que está aí do outro lado,
procure sempre o caminho dos estudos, procure sempre o caminho da alfabetização, de tal forma que você adquira todas as habilidades necessárias para vencer os obstáculos e as dificuldades. Muito obrigado, só um até breve, que eu ainda venho para a gente abrir agora para os comentários, mas eu quero dizer do quanto eu estou feliz de falar diretamente para esse povo de Aracatiaçu, e que eu ainda vou um dia chegar lá, que nós vamos chegar lá para nós remar lá no açude, na canoa, e eu pescar ali um peixinho, que vai ser muito legal, tenho certeza disso. Mas é isso, inicialmente eu queria deixar essa mensagem final, esse meu muito obrigado pelo convite, e abrir aqui um pouquinho para que a gente possa interagir, possa conversar. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado, Josué, pelo espaço. Paulo Henrique, professor Marcos, professor Paulo Henrique, professora diretora Sandra, muito obrigado. A todos que estão aí, a Brenda também, o Janal, a Vanessa, tem o pessoal aí da matemática, professor Felipe, muito obrigado aí pelo seu parceiro, ao Matheus, enfim, todos que estão aqui prestigiando, muito obrigado de coração mesmo. Nós que agradecemos, professor Delmarcio, e o convite está feito, né, para conhecer o nosso açude de Aracatiaçu, a nossa cidade linda, maravilhosa. Estamos de braços abertos aí para recebê-lo. Nós vamos aí. Agora você vai mostrar os vídeos? Vou. Tem uns videozinhos que eu só quero deixar aqui, já deixei só para a gente mostrar para o pessoal. Eu vou pegar esse primeiro vídeo das nanopartículas magnéticas aqui, ó. Como o professor Delmarcio mostrou, são diversas aplicações, né? E o nosso Brasil, nós estamos aí desenvolvendo dispositivos, né, na área, principalmente nessas áreas que o professor mostrou. Eu, por exemplo, trabalho na área de energia, melhorando dispositivos de armazenamento de energia como baterias e supercapacitores. Então, essa área não foi divulgada pela apresentação, mas, como vocês podem ver, basicamente em todos os ramos da ciência nós temos aplicações aí. Aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Quando a gente fala dessas nanopartículas que serem capazes de transportar, de ser usado como uma plataforma que transporta, né, o medicamento, são esses materiais excepcionais. Ó. Você está com um ímã na mão, manipulando esse material. Essas nanopartículas têm inúmeras aplicações, como o Josué bem disse. Às vezes, quando a gente fala de nano, sempre a gente faz isso. A gente tem hora que tem que selecionar um conjunto de coisas para falar, que o número de aplicações é muito grande. É uma área da ciência que tem essa capacidade, que tem essa particularidade de trabalhar em diferentes cenários. Então, você vê aí, ó, por exemplo, uma nanopartícula dessa na despoluição de águas contaminadas. Olha que incrível, pessoal. Você coloca o ímã, separa o contaminante, purifica a água, tem patente lá do laboratório do Instituto de Química que fala disso, né? Sobre você ter um dispositivo que você purifica a água instantaneamente, né? Ele tem lá uma composição especial, mas existe um interesse muito grande em você lidar com esses tipos de materiais que têm essas propriedades excepcionais de serem movimentadas de acordo com o campo magnético. Essa daqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, célula solar, aqui, ó, essa célula solar que vocês vão ver aqui, esse é um material diferenciado, vê se vai aparecer aí para vocês, já apareceu um novo vídeo aí na apresentação? Sim? Sim. Então, porque essa célula solar é diferente da célula solar de silício, essa tecnologia hoje é produzida lá no laboratório. Vocês estão vendo, ó, está escrito aqui na célula solar. Então, é uma célula solar que pode ser decorativa, mas os outros vão achar que aquilo é uma decoração, mas, na verdade, é uma unidade de geração de energia. Então, você está vendo aí hoje, ó, uma célula solar simples, de baixo custo, muito mais barata que as de silício. Infelizmente, ela não tem a mesma eficiência que a de silício, mas isso está sendo trabalhado nas pesquisas, você gerando energia somente com a luz solar. É um novo formato de célula solar, não tem aquele uso, a exploração do silício, do mineral que contém o silício, para produzir esses materiais. Esse outro vídeo aqui, ó, esse outro vídeo, a gente brinca muito, explora bastante esse conceito nas nossas intervenções,
que aqui a gente tem ali, ó, do lado, um rejeito de mineração, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu só voltar aqui um pedacinho o vídeo. Esse rejeito de mineração ali, ele simula o desastre ambiental de Mariana e de Brumadinho. Ó. Vocês estão vendo, não é magnético, o rejeito não atrai pelo ímã. Desse lado aqui, nós temos uma nanopartícula magnética bem forte, um material bem forte. E aí, a gente brinca, quando a gente está fazendo essa intervenção na escola, de fazer os estudantes pensarem nesse momento em que o magnetismo ele é usado a favor de uma aplicação ambiental. Eu tenho uma nanopartícula magnética? Tenho. Como que eu posso explorar esse magnetismo para eu fazer uma aplicação de interesse? Então, vocês estão vendo aí, ó, vai jogar um pouquinho dessa nanopartícula no frasco, um pouquinho desse material, e aí vai agitar bastante. A nanopartícula tem uma propriedade que faz com que ela atraia o rejeito de mineração e faz com que o rejeito de mineração fique grudado nessa nanopartícula magnética. Então, agora, eu vou misturar bem os dois sistemas, fica ali um tempinho agitando, a gente já cortou para adiantar, e quando eu coloco o ímã, para mostrar para vocês como que a gente brinca com a ideia. Mais uma vez, eu quero reforçar que o desastre ambiental de Mariana e de Brumadinho é algo muito mais grave do que aquilo que a gente pode representar por um experimento desse em laboratório. Porque o rejeito de mineração ele é muito denso, então ele está todo depositado no leito do rio, e é isso que vai fazer com que a despoluição tenha um custo muito alto. A gente não trata esse experimento como uma tecnologia, mas tratamos isso de uma maneira didática para fazer uma reflexão sobre os impactos ambientais de grandes acidentes como esse. Olha que incrível. Eu tinha antes um líquido amarelo, uma água com rejeito de mineração, joguei as nanopartículas magnéticas, olha o comparativo aí na tela para vocês verem, como que eu consegui fazer a remoção desse contaminante da água usando esse material, essa nanopartícula magnética. É um vídeo bastante interessante e que mostra isso daí. Deixa eu só te mostrar mais um, temos tempo para mostrar mais um, e aí, você hoje, isso é a alegria de uma mãe, saber que existe uma roupa que não suja e não molha, mas a nanotecnologia você já pode comprar esse material hoje mesmo. Ó. Do lado esquerdo, você tem um tecido comum. Então, você joga água no tecido, ele absorve água. Então, essa é a roupa comum. E se você tiver uma roupa em que ela faça com que não grude sujeira nela? Então, é o tecido com nanotecnologia. Olha que incrível, galera. A água, o tecido não absorve a água. Muito pelo contrário, o tecido não gosta de água, ele é hidrofóbico. Então, quando ali sujeira gruda nesse tecido, é muito fácil de ser removido, porque a sujeira ela não fica presa na estrutura do vidro, ela fica só depositada superficialmente. Então, quando você aplica uma água, faz alguma coisa ali, você consegue, então, olha aí, mexendo, ó, para vocês verem que não gruda sujeira. Nós estamos fazendo um experimento com água, poderia fazer ele com ketchup, jogar uma calda de chocolate. Esse material não iria grudar no tecido, ou então, se a gente jogasse água, ele seria facilmente removido. Acho que esse Professor Delmátio, eu estava pensando aqui numa farda escolar com esse material, hein? Uma farda escolar com esse material, sem dúvida nenhuma. Existe para vocês verem como que a gente, às vezes, não se atenta para isso, mas é só pegar um exemplozinho, que é esse daqui, ó. A nota de dólar, eu não tenho nota de dólar em casa, não, o que eu tenho essa daí é de $1 só para ficar fazendo meus experimentos. Mas olha que interessante, a nota de dólar, ela tem uma tinta com nanopartículas magnéticas que é anti-falsificação. Nenhum bandido vai conseguir produzir uma nanopartícula magnética, nenhum falsificador vai lá fazer uma nota de dólar com essa propriedade. Olha que legal, pessoal, eu ponho o ímã e a nota de dólar é atraída pelo ímã, porque dentro da tinta preta, somente da parte preta da nota do dólar, que nós temos nanopartículas magnéticas. O governo dos Estados Unidos já usa esse dispositivo anti-falsificação há muito tempo, é algo bem bacana, é algo que mostra aí um exemplo de aplicação da nanotecnologia. E, por fim, quero encerrar, só mais 2 minutinhos, Josué,
só para mostrar a patente do laboratório lá da USP, que já está disponível no mercado. Você tem aqui, ó, uma água contaminada com corante, e os pesquisadores, o Alceu, o Sérgio, o Ulisses, eles desenvolveram esse carvão magnético, que é um carvão com nanopartículas. Então, o carvão, todo mundo sabe, que todo mundo, se tiver um filtro, né, daquele simples em casa, que aquele filtro que você costuma botar na torneira, ele tem ali um carvão ativado. Obviamente, quando você quer ali ter uma última limpeza da água. Aquele filtro tem carvão ativado. Então, o carvão já remove poluente há muito tempo. Agora, um carvão magnético, isso é novidade. Porque aí eu posso colocar o ímã, o corante, que é a sujeira que estava contaminando a água, vai ficar dissolvida no carvão, e aí quando você põe o ímã, olha que incrível. O líquido não é mais rosa. A água, por exemplo, essa pode ser uma água que uma indústria têxtil descarta clandestinamente num córrego. Então, essa é uma tecnologia que vai estar disponível para isso. Óbvio que só se deixar ali bastante tempo para terminar do ímã arrastar tudo direitinho. Mas, ó, a água não está mais rosa. E isso, gente, a gente fez ali o rosa porque o corante tem uma questão visual que dá para vocês enxergarem. Mas, ó, remove hormônio. Hormônio é um caso grave hoje para tratamento de água. Remove metais pesados, remove poluentes orgânicos, além de corante. Então, acho que com isso, Josué, eu queria passar esses experimentos para ilustrar um pouquinho para o pessoal, para eles poderem acompanhar, para eles poderem ver, mas é uma forma de ver essa nanotecnologia, como que ela estará no futuro, cada vez mais ao nosso redor. Esse é um pouquinho da minha apresentação, reservado para os meus amigos e para os meus amigos que estão aí do outro lado, participando dessa live, desse momento. Muito obrigado. Desde já gostaria de agradecer ao professor Dr. Delmárcio, né, pela excelente palestra, gostei muito. Na verdade, eu nunca tinha visto essa apresentação antes. Está passando um carro de som aqui neste momento, eu não sei. Eu não estou ouvindo, não. Gostaria de saber se algum dos professores, alunos, tem alguma pergunta para o professor. Isso é uma oportunidade única, né, que nós temos de questionar sobre a nanotecnologia ao nosso querido professor Delmárcio, que logo mais vai estar visitando aí o nosso distrito, viu? Deus Sem quiser. dúvida. Então, algum professor, aluno que queira fazer algum questionamento a respeito disso? Olá. Olá, Matheus, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, gente. Queria agradecer pela oportunidade, professor e Josué, pelo convite. Eu tenho uma dúvida, né? Eu sou estudante de Química e de Farmácia, aqui do Ceará, em Sobral, e eu estou começando a voltar minhas linhas de pesquisa para a área de nanotecnologia, para a questão dos fármacos, né? Fazendo formulações. E aí eu fiquei com uma dúvida quando você falou sobre a utilização de nanopartículas de metais, né? Para tratamento de câncer e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, colocando esses materiais pesados, no caso, materiais não biodegradáveis, em um organismo, teria um limite, tipo, esses tratamentos, tipo, ele não poderia ser feito com frequência, seria em casos, como o caso de um câncer mesmo, não poderia ser utilizado em outras situações, porque tem a questão do excesso, né, desse material no organismo. Sim. Muito boa pergunta, e eu até separei aqui um outro slide que não estava na apresentação, mas era para deixar ela mais objetiva, mas quando a gente sugere a injeção, Matheus, desses nanomateriais, dessas nanopartículas no corpo, para localizar e tratar o câncer, nós estamos, sempre a parte da biologia fez os estudos de biotoxicidade, então a grande diferença é que a gente precisa de uma concentração muito baixa de nanopartículas para alcançar esse resultado. Como eu estou mostrando aqui nessa imagem, de fazer a nanopartícula, essa bolinha amarela, entrar dentro da célula do câncer. Então, você precisa de uma quantidade muito pouca, mas saiba sempre, sua pergunta é muito boa, que sempre existem os estudos de biotoxicidade. As nanopartículas de ouro e as nanopartículas magnéticas já apresenta
já está muito bem estabelecido qual é a concentração máxima, você sabe muito bem, está na área de farmácia, é aquela concentração mínima que começa a gerar o efeito. Então, você tem ali aqueles estudos. Isso já está muito bem definido. Apesar de o ouro ser um metal pesado, apesar da prata ser um metal pesado, esses materiais em concentrações abaixo daquela limite não fazem nenhum mal. Inclusive, as pesquisas demonstram que o corpo humano, por exemplo, eu acompanhei a Maiara fazendo esse experimento, a Maiara, a doutora Maiara, nossa amiga lá do laboratório, fazendo esse experimento de manter um rato vivo durante o experimento inteiro, anestesiado, sem sofrer, sem nada, mas ela injetar nanopartícula magnética, depois ela colocar o ímã na coxa do rato, mostrar pelo equipamento de imagem que as nanopartículas foram para a coxa do rato, porque o ímã estava lá, depois ela tirou o ímã, e aí as nanopartículas foram para o baço, para o fígado e para os rins. Então, depois, esses órgãos metabolizaram essas nanopartículas e foram eliminadas pela urina, e o rato permaneceu vivo, o experimento foi um sucesso. Então, te respondendo, precisa de muito pouco para obter esse resultado de tratamento de câncer, e sem dúvida nenhuma, isso já é uma tecnologia bem consolidada. Muito boa a sua pergunta, Matheus. O professor Felipe escreveu aqui das superbaterias feitas... Tem, cada vez mais, né? Esses materiais, quando a gente cita... Eu sempre falo que a próxima... O Josué está aí, pode falar muito, mas o Josué é muito mais qualificado do que eu para falar nisso, em sistemas de baterias. Mas existe um interesse muito grande de se produzir, né, Josué, baterias não sólidas, né? Porque aí isso vai modificar bastante, ou de você modificar os componentes para trazer um pouco mais de flexibilidade a esse núcleo de geração de energia dos dispositivos eletrônicos, né? É o grande futuro disso, professor Felipe, dessa parte desses componentes terem essa flexibilidade. Vou tentar aqui também. Professor Felipe, exatamente é a minha linha de pesquisa, eu trabalho com armazenamento de energia, né? Nós estamos querendo desenvolver o que nós chamamos de supercapacitores, e nesses supercapacitores, o grafeno tem sido um material promissor, porque, como você mesmo falou, o objetivo é ter dispositivos dobráveis, né? Então, o grafeno é o material mais fino no mundo, condutor, com uma característica fantástica, e o uso do grafeno associado a nanopartículas, nós podemos aumentar a quantidade de energia armazenada nos futuros dispositivos, e podemos também fazer como fossem tintas e materiais flexíveis, né? Então, essa é a linha que eu trabalho lá na Universidade de São Paulo. Mais alguma pergunta? Doutor Delmastro, me permita fazer só uma pergunta. Prazer. Prazer é meu. Você citou sobre a questão das embalagens, né? Terem a base, né, de metais, né? A prata, para aumentar, né, a conservação dos alimentos. E nós sabemos que quando a gente idealiza a resolução de alguma questão, nós temos que pensar em algum aspecto, né, econômico, social e ambiental. Nós sabemos que um dos grandes problemas das embalagens é com relação ao período de decomposição. O fato dessas embalagens, né, terem na sua composição metais, não ia aumentar o período de decomposição, não? Muito bom, muito bom. Você é uma excelente pergunta, uma excelente oportunidade para discutir. Porque, assim, eu sempre gosto de dizer que, às vezes, a pesquisa ela tem esse aspecto de que uma inovação abre uma cadeia para outros estudos, para outras questões que precisam ser bem resolvidas. Primeiro delas, existe uma pesquisa que já provou isso em São Carlos, da possibilidade de nanopartículas de prata serem inseridas na embalagem de leites. E aí você reduzir os casos dos conservantes no leite. E a pesquisa mostrou que não há lixiviação da embalagem para o alimento. Então, por exemplo, não teria não tem esse fenômeno de lixiviação do componente da embalagem ir para o alimento. Essa é como se fosse a primeira regra de segurança
para que isso fosse utilizado. Agora, se a partir do momento que eu tiver a incorporação desses metais, dessas tecnologias na embalagem, eu também vou ter que preocupar isso com a questão do descarte. Porque há por dois caminhos, a sua pergunta ela é crucial, porque 2 caminhos. Eu posso ter uma embalagem que com a nanopartícula ela vai ter um tempo de degradação maior, mas a questão é que eu estou inserindo metais pesados no ambiente, independente dela ser biodegradável. Então, eu costumo dizer que são essas as questões. A inovação vai chegar, e dali vai ter que abrir um outro caminho de estudo de como também essas embalagens terão que ser recicladas. Da mesma forma, da pergunta feita pelo Matheus, eu vou ter um produto tratando câncer, essa nanopartícula injetando no corpo? Vou, mas aí a biologia já estudou toxicidade, enquanto lá no laboratório você vai desenvolvendo essas ferramentas. Então, sem dúvida, até já conectando com um comentário do professor Felipe, nós precisamos, cada vez mais no Brasil, inserir a cultura da reciclagem. Porque quando você olha para uma estrutura como os lixos eletrônicos, é um crime um lixo eletrônico ser descartado no meio ambiente. Você tem ali metais pesados em muito mais quantidades do que essas próprias embalagens do futuro teriam, sem dúvida nenhuma. Mas existe um longo caminho ainda, professor Marcos, existe um longo caminho. Acho que isso ainda vai demandar o desenvolvimento de novas pesquisas para depois também se pensar na reciclagem desses materiais. Ter um informativo ali na embalagem, ter um código que orienta o descarte delas depois. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando a gente diminui também, quando a gente diminui o tamanho dos materiais, nós aumentamos muito em termos de área superficial. Então, 1 grama por exemplo, de nanopartículas de prata é uma quantidade enorme em termos de área superficial. Então, o que acontece é que quando nós formos inserir essas nanopartículas nos plásticos, nós vamos usar uma quantidade muito pequena, que não é um desperdício tão grande em termos do ganho que a gente vai ter na saúde e vai ter na preservação dos alimentos. Depois eu queria convidar, e todos vocês depois, vocês têm 2 opções, né? A Sandra está aí, Sandra, os professores, né? O professor PH, o professor Marcos também, tem o professor Felipe está aqui. Se vocês depois, acho que tem os outros professores também que estavam aqui, se vocês depois gerarem uma lista de e-mails das pessoas que estão interessadas em receber a versão digital da cartilha, pode preparar essa lista de e-mails, passar para o Josué, que eu envio diretamente. Não precisa entrar lá no site, para entrar lá, cadastrar. Só mandar direto, que daqui, no máximo, no final de semana, ou segunda-feira, eu já mando para todo mundo, para disparar para todo mundo que está aqui presente. Então, quem depois estiver interessado, vai coletando aí, o professor Paulo Henrique, o professor Felipe, o professor Marcos, a Sandra também. O que vocês coletarem de e-mails, só criar, botar num único arquivo que a gente manda essa cartilha para ser lida pelo celular. Baixa direto, né? O arquivo dá para mandar pelo WhatsApp também, dá para mandar diretamente por e-mail, mas uma vez baixou, salva dentro do celular e fica ali para leitura, vai ser super bacana também, tá bom? Acessível a todos os alunos em sala de aula, né? Geralmente eles têm celular dentro da sala, né? Então, isso acho que uma boa saída. E também evita imprimir material. Exato. Mais algum comentário? A professora Zilda, né, que está lá na foto, né? Isso, a professora Zilda da foto. Obrigado pela sua participação, professora Zilda. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Uma alegria esse momento. Uma iniciativa muito bacana do Josué, com o apoio de todos vocês. Eu estou muito satisfeito mesmo de estar aqui. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria novamente de agradecer ao professor Dr. Delmárcio pela excelente palestra. Fiquei muito satisfeito pela apresentação. Foram coisas também novas para mim em alguns momentos. E queria passar a palavra para a nossa diretora, se possível, ela finalizar essa apresentação. Oi, estou aqui encantada, professor Delmárcio, muito obrigado. Tanto de informações
que aí a gente nem conhecia, né? Só chega a gente já pronto, e a gente realmente não conhece como é que tudo isso acontece nos laboratórios das universidades, tanto que vocês pesquisam e fazem, né? A experimentos, é um mundo de perguntas que a gente, desculpa, e a gente vai ali descobrindo. E aí, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, sim. Muito obrigado. Boa, o doutor Josué também, toda a equipe, os convidados também que estão aqui contribuindo com a gente de uma forma, né, homenageando a gente também nesse momento. Quer dizer que foi ótimo, foi um momento riquíssimo para mim. E sempre que possível, eu tenho certeza que a gente vai fazer outros convites, né, Paulo Henrique? Vamos sim. E aí a gente vai me perturbar e vocês bastante. Vamos sim. Será uma perturbação muito prazerosa. Que bom. E a gente vê depois algum tema aí para a gente... Diga. Eu fiz eu estava puxando na memória, eu até falei isso, mas era um conto, uma história que eu acho que é muito bacana para a gente encerrar, Josué, me permita só contar nisso. Eu li essa história que é bastante inspiradora, eu acho que vai se encaixar bem. Diz que certa vez, um homem fazendo uma apresentação, tirou uma nota de R$100 e perguntou para a plateia: quem de vocês aqui gostaria de ganhar esses R$100 agora? Um monte de gente levantou a mão. E aí depois muitas pessoas interessadas em ganhar esses R$100. Ele pegou a nota de R$100, amassou a nota de R$100 na mão bastante, falou assim: quem de vocês aqui gostaria de ganhar essa nota amassada de R$100? Eu também. Depois ele pegou aquela nota amassada, jogou no chão, pisou em cima dela, sapateou. Quem de vocês aqui quer ganhar essa nota de R$100 pisoteada, tal? Não, eu. Por que todo mundo sempre levantava a mão? Porque em todas as circunstâncias, ela intacta, amassada ou pisoteada, ela continuou sendo uma nota de R$100. E qual é a moral da história por detrás dessa pequena passagem? É porque todos nós sabemos, e todos nós aqui tem um monte de gente que tem histórias de superação e tem histórias de luta e que está aí do outro lado. Eu agradeço demais a Deus por até onde Ele me trouxe e tudo que Ele ainda tem para mostrar. Mas também, meu amigo Josué, também a todos que estão aí. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou o doutor Delmárcio, eu sou um amigo do Josué que encontrei com uma turma de gente boa para falar um pouquinho sobre o que eu sei. Mas a moral dessa história é porque, em vários momentos da vida, o que vão tentar te fazer é te amassar, te pisotear, te criar as dificuldades, mas nunca perca o seu valor, nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança. Porque será isso. Você sempre terá o valor que você tem, dentro de casa, dentro da sua comunidade, dentro da escola, onde quer que você esteja. Nunca deixe que te tire o valor que você tenha e nunca desista disso. Então, essa é um pouquinho da história da nota amassada, mas que eu acho que vale para todos nós. Para chegar até aqui, não foi fácil. E para chegar até onde chegar, para cada um de vocês, também não foi fácil. Isso não me torna melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Tenho muito para aprender, e quanto mais a gente olhar para pessoas humildes, a gente tem muito mais para ganhar do que para as pessoas mais soberbas. Então, eu estou muito feliz. Quero mandar um beijo especial no coração de cada um de vocês, esperar que todos vocês, que a sua família estejam bem mesmo durante essa pandemia, que mudou a forma como a gente se relaciona, mas mesmo assim não perde esse brilho, não perde essa oportunidade da gente estar aqui, a tecnologia nos ajuda. Quero mandar aqui um abraço especial para todos os professores, para você, Sandra, pelo carinho. Muito obrigado aos professores que estão aqui, mas apesar de ainda não conhecer, quero deixar aqui um abraço especial para toda a família do Josué, que é um grande amigo que eu tenho. A gente não foi amigo por conveniência, não, a gente foi amigo porque a gente se enxergou na mesma história. Então, eu fico muito satisfeito, meu amigo, muito obrigado por tudo mesmo, de coração mesmo. Um beijo especial para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para todo mundo lá da sua família, e muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo até esse horário. Eu que agradeço, meu amigo Delmárcio, e desde já agradeço também pelas essas lindas palavras, mas em especial também aos professores, né? São dois biólogos, professor Marcos Paulo e professor
Paulo Henrique Dias, né? E a todos os professores da nossa escola. Eu falo, nossa, não estudei nessa instituição, porque ela é relativamente nova, mas eu tenho um maior carinho, porque todos os anos eu sou muito bem recepcionado, né, na nossa escola de Maria de Lourdes Vasconcelos, em nome da professora Sandra. Então, deixo aqui as minhas palavras de gratidão a você, professor, por ter feito essa palestra mais uma vez, e agradecer aos professores e à diretora da nossa instituição. Muito obrigado. Que todos fiquem bem, que todos fiquem em paz e protegidos. Deus abençoe nós todos. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Josué, peraí, deixa eu vamos fazer um print aqui da tela. Segura aí, deixa eu ver aqui. E quero falar também que essa palestra do professor Delmárcio estará disponível logo mais no meu canal no YouTube, né? De Aracatiaçu para o Mundo, né? Isso. Aí, deixa eu fazer mais uma vezinha aqui, só a última vez. Sorriam. 1, 2, 3 e... Aê! Eu arrumei um jeito outro dia de começar a fazer essas fotos para encerrar as matérias com os alunos, funcionou bem. A gente aparece por aqui. De resto, pessoal, um bom final de semana a todos, fiquem com Deus. E depois a gente continua se comunicando para eu mandar, pega os e-mails, Josué, depois a gente também dispara aí pelo WhatsApp, a gente manda essa cartilha para um monte de gente, para todo mundo ter contato. Fiquem com Deus. Nanotecnologia para todos. Isso aí. Muito obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, PH. Cadê? Estou tentando... Valeu, Josué. Obrigado aí, Marcos. Viu? Obrigado, Brenda. Obrigado, Alexandre, mais uma vez, por compartilhar essa live aí no Facebook, né? Deu vários acessos lá. Depois a gente vê aí. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, professor Marcos Paulo, também. A gente que agradece, José. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Paulo Henrique. Tchau. Como é que eu vou dar um stop aqui? Acho que é o teu fone.